Deus. Bom dia, lindos. Bom dia. Quarta-feira. Mais um dia para honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia. Como vocês estão? Espero que todos bem. Já oraram? Não deixem de orar. Buscar no Senhor já logo pela manhã. Que Ele possa fazer parte do nosso dia. Como eu sempre falo aqui, a oração é poderosa. Há uma conexão com o Pai, aquele que conhece já o nosso dia inteiro. A gente está levantando, Ele já está preparando o nosso dia, já está preparado, porque Ele já escreveu a minha e a sua história. Então Ele já sabe tudo que vai acontecer. E Ele acredita que a gente vai conseguir lidar com cada uma das situações. Seja ela algumas bênçãos ou algumas cajadadas, né? Que a gente nem sempre vive só de um dia perfeito. Às vezes a gente se depara com algumas situações e aí é onde é o teste. É que a gente possa nos fortalecer, aprender algo novo. E eu acredito que Deus, Ele observa tudo isso, e quando a gente, com a nossa experiência com Ele, nossa comunhão, a gente consegue superar, suportar. Ele se alegra muito, que é isso que Ele espera de nós, que a gente resista ao inimigo. Resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. Ou quando a gente vence alguma tentação, quando a gente resiste e pede o escape, Ele nos dá. Deus é bom, lindos. Ele ajuda, Ele fortalece. Ele está sempre junto daqueles que buscam Ele em oração. Amém. Quarta-feira aí abençoada para todos. Já a metade da semana. Uau. Os dias estão passando muito rápido. Mas Deus tem um propósito, é tudo dele. A gente não deve se preocupar com isso. A gente deve viver um dia de cada vez, assim como a Bíblia nos ensina. Que a gente possa viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez em Deus, que já conhece o dia de amanhã. O dia, as horas que estão para frente desse momento aqui agora. Ele já sabe. Só basta a gente estar ligado nele. Somente em oração, clamando a Ele. E com certeza tudo vai dar certo. E a gente vai suportar, vai superar. Fim de ano chegando, novembro, já estamos aí, né? Mais da metade do mês. Faltando praticamente 30 dias aí pro Natal. Ou menos, né? E 2025 tá vindo. Que não iniciemos no 2025 da mesma forma. A gente mude nossas atitudes, a gente possa buscar em Deus como ser melhor para o nosso próximo, melhor como pai, como marido, como um profissional, como um servo do Senhor. Que a gente possa mudar nossas atitudes, que a gente possa buscar como agradar a Deus ainda mais, se já agradamos ou se não, como entrar na presença dEle, como clamar a Ele que nos ajude e nos fortaleça a se desligar, a se desconectar desse mundo aí fora, que não tem nada para nos oferecer, só ilusão. Hoje eu tô aqui um pouco mais tarde, vou sair para resolver uma situação, uma bênção que Deus com certeza já me concedeu. Acho que vocês estão me acompanhando aí, né, que fiz uma transição de profissão e estou me dedicando e me aprofundando aí nessa nova profissão elétrica automotiva. E Deus está me abençoando, porque está sendo tudo embaixo de oração, tudo clamando e pedindo para Ele estar junto comigo, se fazendo presente. Para Ele estar me conduzindo, sabe? E tudo eu peço para Deus, lindos. Tudo eu peço para Ele em oração, porque a oração tem poder. Eu tenho uma reflexão para nós aqui, ó, que vai bater com isso que eu tô falando.
Está lá em Lucas 18. A viúva e o juiz. Vai acompanhando a leitura aí. Vocês vão entender o que eu estou falando sobre a oração. Como a oração tem poder. Uma oração tem poder. Quanto mais você insiste nela, clamando a Deus, Ele, com certeza, como um bom pai, Ele analisa tudo aquilo que você leva a Ele em oração. E se for bom para você, Ele permite que aconteça, Ele libera. Vamos lá? Vamos fazer a leitura. Deixa eu só pôr alguma coisa aqui embaixo da minha Bíblia aqui. Me ler com mais facilidade. Vai. Lucas 18. Eu vou ler todo o capítulo. É uma parábola, tá? Vamos lá. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, isso aqui é Jesus falando. Orem com força, não desistam. Eu lembrei agora já de Daniel. Daniel, ele faz uma oração e ele jejua ao mesmo tempo. E quando o anjo traz a resposta dele, ele fala, cara, com 21 dias chegou a resposta. E ele não desistiu. Não veio no primeiro dia, não veio no segundo dia a resposta. E aí o anjo trouxe a resposta. E aí ele fala, ei, Daniel estava numa batalha espiritual para trazer esse retorno dessa oração para você. Ou seja, quando nós oramos, estamos clamando ao Senhor, pedindo. Às vezes não vai acontecer no primeiro dia, não vai acontecer no segundo dia, no terceiro dia. Por quê? Há uma resistência espiritual. O mal não quer que você seja bem-sucedido. Então ele interfere em tudo que você ora. Porque ele está ouvindo. Ele tá vendo o quanto você está disposto e debruçado em Deus ali. Em conquistar suas orações, seus desejos. Seja lá qual ele for. E desde que esteja na linha de um pedido santo. Não adianta você pedir para Deus coisas que não estão na luz, que estão na escuridão. Ele não vai fazer que isso aconteça jamais, né? Ele nem vai ouvir. Então, quando a gente oramos pedindo dentro da linha do que Deus ele ensina para nós, ore, mas peça coisas que estão na linha de coisas boas, bênçãos, não coisas más, ruins. Com certeza Deus não vai ouvir. Então aqui Jesus está falando para eles, nunca desanimem de uma oração. Orem insistentemente. E assim como Daniel pode vir tanto no primeiro dia como no segundo. A oração dele foi ouvida no primeiro dia. Só que houve uma batalha espiritual que não fez com que chegasse essa oração no primeiro dia. Mas ela chegou. Então quando a gente ora insistentemente, Deus está ouvindo. De toda forma, Ele está ouvindo. E no momento certo, Ele libera. Vamos continuar no 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afim pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. O Senhor continuou, aqui Jesus falando, aquele juiz desonesto disse, será então que Deus
no 6, lindos, no 6. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será que então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Ou seja, aqui era uma viúva e um juiz. O juiz não era temente a Deus e tal, né, incrédulo, mas de tanto aquela viúva persistir, ser perseverante, querendo que ele julgasse aquela causa, né, contra o adversário dela, ela persistia. E aqui a gente vê ele falando: se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me atormentar. E aqui é onde Jesus está falando: não desista, não desanime de orar, seja persistente. Se esse incrédulo ele pensou dessa forma e deu essa causa para essa mulher, de tanto que ela insistiu, é o que Jesus está querendo dizer. Imagina nosso Deus, nosso Pai. E aí é onde eu falo, desde que o que você está pedindo para Ele, né? Entendeu? Que você também não vai orar e falar que dê certo aquele golpe que eu quero dar naquela pessoa, que dê certo aquela rasteira que eu vou dar para ganhar aquela promoção. Não seja tolo também, né? Mas desde que seja algo que você né, sofreu alguma injustiça ou algo que você quer alcançar. Por exemplo, eu estou numa linha de querer ser bem sucedido numa área profissional, ou de orando para que um parente, alguém seja bem sucedido numa prova, tal. Esses tipos de situações, até mesmo aqui uma causa na justiça, que eu fui prejudicado. Então você orar persistindo, Deus está ouvindo. Então essa é a parábola, é referente a isso. É sermos constantes, insistentes na nossa oração. Não desistir por qualquer coisa, porque não chegou no primeiro dia, no segundo, no terceiro dia. O importante é você não parar. Muitas das vezes é o que a gente faz. A gente para, a gente desiste no meio do caminho. E às vezes a bênção está no caminho, está chegando. A oração tem poder. Mas a gente não pode desistir. O problema nosso é que a gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Ei, Deus, ele não trabalha para nós. Ele não é nosso empregado. No momento certo, ele vai mandar, e muitas das vezes não vai mandar. Você tem que se autoanalisar se você também está merecendo. Você está fazendo o que para ser merecedor dessa bênção, dessa oração ser respondida? Então, tudo isso a gente tem que analisar. De que forma que a gente está orando? Com fé, tendo certeza de que vai acontecer aquilo que a gente não está vendo? Ei, eu não tô falando aqui como um cara que 100%, oro sem dúvida. Tem hora que imagina Daniel orando, 21 dias, veio no último, 21º. Se ele desistisse, você acha que não bateu uma dúvida no meio do caminho? Será que Deus está me ouvindo? Nossa, que ansiedade e tal. Vou parar. Se ele tivesse parado, não tinha chegado. Então a gente tem que orar, persistir até o final, perseverar. Porque mesmo que não venha aquilo que você está pedindo, Deus vai mandar a resposta. Por qual motivo não? Deus, ele é assim, ele não deixa você falando. Não deixa. Eu acredito no Deus que eu sirvo, eu confio, eu creio nele. Por mais que não venha, ele vai falar para você o porquê não. Ele vai te mostrar em algum momento. A palavra do Senhor não volta vazia.
Então que a gente possa refletir nessa palavra e ser persistente nas nossas orações, assim como essa viúva foi com aquele juiz incrédulo. Imagina com o nosso Pai, que é bondoso, amoroso, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho por mim e por você. Ele está analisando nossas orações. E a gente tem que orar sempre, perseverar em oração, sempre clamando, sempre chamando a atenção dele, sempre sendo persistente como essa viúva foi com aquele juiz, batendo na porta dele todo dia. Ei, julga a minha causa, ei, julga a minha causa, ei, julga a minha causa. Agora imagina com o nosso Deus, a gente orando todo dia, andando ali firmemente, buscando estar sempre vigilante, sempre observando as nossas atitudes no nosso dia, como a gente trata o nosso irmão, como a gente é no nosso trabalho, como a gente é na igreja, como a gente está cuidando do nosso ministério, aquilo que Deus entregou para nós e tal. Se a gente sabe que a gente está fazendo de tudo, não que nós somos santos, em nenhum momento a gente vai ter dúvida ou vai, né? Mas sempre com o coração como voltado para Deus. Senhor, eu sou falho, pecador, Senhor, estou tentando, estou me esforçando, me ajuda. E a Bíblia fala, quando clamamos a Ele por ajuda, Ele dá o escape. Porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe das intenções. Não adianta, o nosso problema é que a gente acha que a gente consegue enganar a Deus com o nosso papinho bonito. Mas não consegue. Existe essa mente que eu e você tem, foi Ele que deu. Ele conhece ela os quatro cantos, todo o seu sentimento, até a sua oração. Se você não orar de coração, for só palavras bonitas, Ele nem recebe. Deus conhece um coração entregue nisso. E Ele é nosso Pai, nosso Criador. Imagina se nós orarmos dentro da linha de educação que a Bíblia nos ensina, sabendo o que é certo e o que é errado. Se for bom para mim e para você, com certeza Ele vai liberar. A oração tem poder. Então leiam lá Lucas 18, a viúva e o juiz. E vamos continuar um pouquinho aqui no final. E ele fala assim, ó, mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Ou seja, porque muitas das vezes a gente ora e vira as costas para a nossa própria oração. A gente ora, mas não acredita no que a gente está orando, não tem fé. Não tem fé. A gente não acredita que o Filho do Homem vai vir para buscar a igreja. E aí a gente vai e vai fazer, os nossos pecadinhos de estimação se mantêm na nossa vida. E aí a gente ora e pede algo para Deus e quer que Ele ceda, quer que Ele entregue. A gente só quer. Mas o que a gente faz por Ele? O que a gente abandona por Ele nesses nossos pecadinhos de estimação? Será que a gente procura estar sempre avaliando as nossas atitudes? Por que será que as nossas orações não são respondidas? Você já parou para refletir nisso? Olhar para você e buscar entender, você fica tentando entender Deus, por que Deus não manda, por que Deus não faz? Mas você já parou para pensar e analisar você, o que eu estou fazendo de errado? Onde será que eu estou pecando? E começar a analisar seu dia a dia, seus momentos, seu tempo com Deus, seu tempo de oração, seu tempo lá fora, seu tempo com a sua família, seu tempo com os seus amigos, seu tempo com o próximo, que você está fazendo por eles. Porque a Bíblia fala, ide e o ide. Se você tem conhecimento da palavra, se você é um cristão, você tem que praticar o ide. Não precisa ser um pastor, você não precisa ser um grande evangelista, não. Se você tem conhecimento da palavra, tem alguém do seu lado passando por alguma situação, ei, tem Jesus, você conhece Ele, Ele pode te ajudar nessa causa aí, ó. Vou te apresentar a Ele, só um minuto, vai lá, compra uma Bíblia, entrega. Se não tiver condições, tem aplicativo, quem não tem um celular hoje, vai numa igreja, bate lá na porta, lá, tem uma Bíblia não para me doar? Tem que ter, a igreja tem que ter uma Bíblia ali para doar para alguém.
E é isso, meus irmãos. A oração, assim como essa viúva foi persistente e esse juiz incrédulo que não acreditava em Deus, aqui está frisando, foi e cedeu a causa dela. Imagina nosso Pai, nosso Criador, aquele que está com a gente em todo o tempo torcendo para que a gente consiga inculcar a palavra dele na mente e comece a pender pro caminho do propósito que ele tem para mim, para você, porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. Só basta nós nos interessarmos nisso e buscar na palavra dele. Conforme a gente lê a Bíblia, a gente vai achando o caminho do nosso propósito. É mais ou menos como eu falei esses dias, é um caça-palavras. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. O propósito do seu irmão não é o mesmo propósito que o seu. Então a Bíblia é um como que eu posso dizer? Propósito. Você lê a Bíblia, você vai encontrando o caminho do seu propósito. Com isso Deus vai se agradando, porque Ele vê o seu coração entregue, buscando aquilo, buscando entender o seu propósito. Então Ele começa a te direcionar, e todas as orações que você vai fazer vai ser dentro do propósito de Deus. Você não vai fazer uma oração que não tem nada a ver, não faz sentido. Então as coisas começam a acontecer porque é o seu propósito. É ali que Ele quer você. Então você vai orar no sentido daquilo que você está enxergando, que o Espírito Santo iluminou você através da palavra. Mas como isso? Como fazer essa conexão com o Pai? Oração. Oração somente. Não tem outra forma. Tem como você levantar de manhã, não dar nenhum bom dia para Deus e querer que Ele haja no seu dia. Não tem. Amém? Então fica essa reflexão aí, que vocês possam ir lá, Lucas 18, e leiam. Foi bênção para mim. Foi bênção para mim, quando eu estava refletindo nessa palavra. E aqui no início ele fala, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Não desanimem. Orem, perseverem. Não deixe que a sua mente te tire do foco, dizendo que no mundo aí fora você consegue achar as respostas que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora no secreto, porque o Pai do secreto está te vendo. Está vendo que você está orando, está vendo como você está orando. Não adianta a gente achar que engana a Deus, que a gente não engana. E lá no final, ele fala assim, mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Como está a sua fé? Você ora, mas tem fé de que Deus é capacitado para fazer? Você é persistente, como essa viúva foi com aquele juiz, e ele deu a causa dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar. Encher o saco. Encher o saco de Deus. Senhor, responde, Senhor, responde. Se não é para ser, responde, Senhor. Se for para ser, libera, Senhor. Ei, Daniel ficou 21 dias para receber. Mas não desistiu. Em um momento, a dúvida até bate. Porque nossa mente é enganosa. Nosso coração. Mas quando entendemos o Deus que servimos, ainda assim a gente só para quando vem, nem que for a resposta do não. Não, ele vai falar. Ou sim. Mas não desista. Em oração, você consegue todas as respostas que você precisa para conseguir desenrolar todas as decisões que você vai tomar, todas as atitudes, tudo que você precisa quando você almeja alcançar algo e você põe a oração primeiro. Você fala assim, eu estou sentindo no meu coração de tomar essa decisão aqui, falar com aquela pessoa, mas eu estou orando aqui, Senhor, primeiro.
É certo eu ir lá e falar isso, isso e isso. Senhor, eu tô precisando ser bem sucedido numa reunião e tal, apresentar um projeto. Esse aqui é o meu projeto, Senhor. Tá certo que eu posso melhorar, onde eu preciso tanto que dê certo. E Deus, ele vai inchar sua mente. Põe isso aí, filho, ó, escreve isso aí. Ele mesmo vai pegar a caneta lá, ó. Escreve isso aí, filho, vai, escreve isso aí, que esse projeto aí é seu. Você que vai ganhar, vai 5 projetos lá. O seu vai ser. Se ele tiver que te dar, ele vai te dar. Só depende de como tá o meu e o seu coração. É nele. Não adianta a gente só orar e pedir. Quando a gente conquistar, a gente vira as costas. E ele já sabe que a gente vai fazer isso. Mas chegar é fácil. Difícil é permanecer. Sem a sabedoria de Deus, difícil é permanecer. Chega a outros com a mente firmada em Cristo e ele entrega para ele. Passa o bastão. Amém? Tamo junto, lindos. Quarta-feira abençoada, 8h08. Que o Senhor possa fazer parte do seu dia, guardar você, sua casa, sua família, seus projetos. Não desista. Entrega tudo para Deus, em oração. E com certeza, se você sendo constante, insistente, Ele é nosso Pai. Com certeza Ele se alegra de entregar para você quando Ele vê que você merece. Se analise se você está merecendo suas orações. Não ponha a culpa em Deus. Olhe para você, se você está merecendo. Se ainda não desista. Comece a se organizar, se arrumar. Vê onde você está errando, pare de errar naquilo. Vê onde você está pecando, pare de pecar naquilo. Se ainda não reconheceu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador para ter essa conexão, esse contato, faça isso. Vá até uma igreja, reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Publicamente, se batize dessas águas, simbolizando que você é fiel a Ele agora, que você tem fé, que Ele vai transformar a sua vida e a sua história. Com certeza, dali em diante, o velho homem, a velha mulher vai ser afogada naquelas águas e uma nova vida vai renascer. E dali para frente, ser conduzido por Ele, através de oração, jejum, leitura da palavra, buscando nele, nesse caça-propósito aqui. Qual o propósito que Ele tem para sua vida? Tamo junto, lindoso. Qualquer coisa, chama no direct. Se fez sentido para você, compartilha. Manda para alguém aí. Preciso ouvir isso. Vai lá no meu YouTube, lá, René Renascido. Tem várias passagens, várias palavras lá que eu trago aqui como reflexão. E é tudo que eu busco em oração. Tudo que eu busco em leitura da palavra. Não é à toa. Não é um hobby. Não. Ele mudou minha vida um dia. Para quem me conhece de miliano, sabe quem eu era e o que eu sou hoje. Então, se ele mudou a minha, ele pode mudar a sua. E eu vejo que eu falando e fazendo isso, eu posso estar ajudando alguém que um dia teve na mesma situação que eu. Tamo junto, lindoso. Beijo.